Salmos 29, verso 4 diz assim: a voz do Senhor é poderosa. A igreja no contar de 3, 1, 2, 3 e... a voz do Senhor é poderosa. Mais uma vez, 1, 2, 3 e... a voz do Senhor é poderosa. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, queremos te agradecer por este culto. Queremos te louvar, Senhor, pelo momento de oração, pelo momento dos louvores. Obrigado, Senhor Jesus, porque podemos sentir a presença do Teu Espírito neste lugar. Fala conosco, Senhor, mais pela Tua palavra. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Tu sabe que a nossa alma precisa. Em nome de Jesus, continua conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Se assente fazendo aquele barulho que o diabo não gosta. Isso. Meus amados irmãos, a definição da palavra voz é o som ou os sons que são emitidos pelas vibrações que soltamos, que passa pela nossa, deixa eu até marquei aqui, laringe, que sai os sons que nós mencionamos. Assim como eu e você, cada um de nós, como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 14, 10. A Bíblia diz que há muitos tipos de vozes no mundo. Cada uma voz tem o seu propósito. Cada voz tem o seu tipo, seu jeito. Cada um que está aqui tem uma voz. E assim como cada um de nós temos a nossa voz, nós vemos que o nosso Deus, Ele também tem voz. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Diz que o Senhor tem falado, tem aí? O Senhor tem falado de diversas maneiras aos pais pelos profetas. E falou-nos a nós também nesses últimos dias pelo Filho. Observe que o escritor aos Hebreus está dizendo: havendo Deus antigamente falado. Então eu entendo e sei disso, que o Deus a qual eu sirvo, o Deus a qual você serve, Ele fala. Você pode dar glória a Deus por isso? O Deus a qual nós servimos fala. O Deus a qual nós servimos não é uma estátua. O Deus a qual nós servimos, Ele tem mão e apalpa. O Deus a qual nós servimos, Ele tem pé e anda. O Deus a qual nós servimos, Ele tem ouvidos e ouve. O Deus a qual nós servimos, Ele tem olhos e vê. O Deus a qual nós servimos, Ele tem boca e fala. E o escritor aos Hebreus, ele está dizendo que Deus fala de muitas maneiras. Muitas maneiras. Nós vamos observar que Ele fala de uma maneira tão audível, de uma maneira tão real, como se eu estivesse conversando com alguém e a sua voz ecoasse. E isso nós vamos observar pelos relatos bíblicos. Quando Deus chamava Adão, quando Deus conversava com Abraão, Deus falava. Quando Deus conversava com Moisés. E nós vamos observar no Novo Testamento também, quando Jesus está sendo batizado, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, e o que acontece? Uma voz ecoa do céu. Que voz é essa? É a voz do Pai. E aquela voz dizia: este é
o meu filho amado, em quem me comprazo. Nós vemos também, quando Jesus está com Pedro, Tiago e João no Monte Tabor, se não me falha a memória, e Jesus está se manifestando diante deles, está tendo a transfiguração, aparece Moisés, aparece Elias, uma nuvem cobre Moisés, cobre Elias e apenas o Cristo, Jesus fica no meio, o céu se abre e o quê? Uma voz agora ecoa do céu dizendo: este é o meu filho amado, a ele escutai. Ou seja, eu entendo, acredito que Deus fala. Eu não sei se tem alguém aqui que já teve uma experiência de ouvir a voz de Deus. Quando eu vejo na palavra do Senhor no Novo Testamento, João, lá no livro do Apocalipse, ele vai dizer que ouviu uma voz e era como uma voz de muitas águas. Ele também vai dizer que ouviu a voz, e a voz era como voz de trombeta. Então eu não tenho dúvidas, irmãos, Deus fala. Cabe a nós estarmos prontos a ouvir. Cabe a nós estarmos atentos a ouvir. E quanto mais eu me relaciono com Deus, preste atenção, quanto mais eu me relaciono com Deus, eu vou conhecer a voz dele. Um exemplo que eu posso lhe dar é que a palavra do Senhor vai dizer que está os discípulos juntamente com Pedro pescando, lá em João 21, se não me falhar a memória. Eles estão pescando, Jesus aparece na praia, eles não reconheceram ainda Jesus, pescando a noite toda, não pegaram nada, e Jesus diz assim: tem comida aí, tem peixe? Aí diz: nada. Lança a rede do lado direito. João, quando vê que lança a rede, está vindo peixe, ele ouve: opa, Pedro, eu conheço essa voz aí. É Jesus que está falando. Por quê? Porque ele tinha intimidade, proximidade. Alguém pode te ligar de um número restrito, mas quando ele falar alô, quem está falando? Pela intimidade que você tem com alguém, você já consegue entender quem é que está falando. Você consegue entender o timbre da voz, o tom da voz, se a pessoa está brava, se a pessoa está calma, se a pessoa está bem. Nós vemos que, eu quero que você entenda que Deus ainda fala. E Ele fala de diversas maneiras. A Bíblia diz que Elias está na caverna, vem terremoto, vem fogo, vem tempestade. E a Bíblia diz assim que Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, Deus não estava na tempestade. Mas de repente, vem uma brisa suave e uma voz que ecoa. Elias ouviu. Você também pode ouvir. Eu também posso ouvir a voz de Deus. E quem sabe você, quando ouve alguém dizendo assim: Deus falou comigo, alguém pensa: como será que é Deus falar comigo? Será que ele ouviu aquela voz? Hoje em dia, nós entendemos na palavra do Senhor aquilo que Paulo diz aos Romanos, que o Espírito de Deus testifica ao meu espírito. E é por isso que algumas vezes Deus vai falar conosco e vai parecer pensamento. Parece que é você que está falando, não, mas é o Espírito de Deus falando com você. E por mais que você entenda como um pensamento, como a sua própria voz, a Bíblia diz assim, ó, e o Espírito de Deus testifica com teu espírito que somos filhos de Deus. Só que conforme você vai tendo mais experiências e se relacionando com Deus, mais você consegue
entender quando é Ele que está falando ou quando não é Ele que está falando. Por isso eu quero que você entenda que Deus ainda fala. Você pode repetir comigo assim: Deus ainda fala. Fala, pastor, fala, independente da sua situação. Me prova, pastor, lhe provo que independente da sua situação que você encontrou, chegou hoje aqui, eu quero dizer para você que Deus está falando com você. Como assim, pastor? Olha o que a Bíblia diz: Adão e Eva tinham acabado de pecar. Como assim? Acabaram de desobedecer a ordem de Deus. Eles acabaram de pecar, ou seja, eles estavam em pecado. Eles estavam em? E a Bíblia diz que na viração do dia, lá vem ele. Adão! Mesmo em pecado, Cláudio, Jonathan, mesmo no erro, Adão ouviu a voz de Deus. Tanto é que ele disse assim: Senhor, eu me escondi, porque quando eu ouvi a tua voz, me escondi. Então eu quero dizer para você que você entrou hoje aqui, você pode estar em pecado. Não sei qual é a situação que você está hoje, mas uma coisa você tem que entender: o Pai está falando contigo. Deus está falando contigo. E muitas das vezes você mesmo sem ouvir, você vai perceber que é o Pai que está falando. Como assim, pastor? Certa feita, um menino estava morando no templo, diante da arca. De noite, ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. Só que Samuel não tinha intimidade ainda, então ele não conhecia a voz. Ele vai até o sacerdote. Eli, o senhor me chamou? Não, chamei não, volta. Vai, volta para a cama. Samuel, Samuel. Sim, pastor. O senhor está me chamando? Não estou te chamando não. Eli não ouviu a voz, mas ele percebeu. Como que é esse negócio? E não, eu estou ouvindo uma voz me chamando pelo nome. Eli não ouviu Abraão, mas ele sabia que era o Senhor que estava falando. Ele olha para o menino e diz assim, ó, quando você ouvir de novo essa voz, você diz assim, ó, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, entenda, independente da sua situação, o Pai ainda fala. A voz de Deus é poderosa. Aleluia. Como assim, pastor? 2 discípulos estavam em desobediência. Como assim? Se tiver outro microfone, melhor. Esse aqui está muito... Estavam em desobediência. A ordem era: ficai em Jerusalém. E esses 2 discípulos... Acabou na hora. Esses 2 discípulos estavam indo a caminhos de Emaús. Jesus aparece do lado e começa a conversar com eles. Começa a falar das escrituras. Fica tarde. Ele fala assim, Senhor, não vai embora não, Jesus. E nem sabiam que era Jesus, perdão. Moço, fica aqui. É tarde. Não vai embora não. Ele, tá bom. Vamos comer, vamos comer. Ele pega o pão. E só do jeito dele pegar do pão, um olha para o outro e fala assim,
Isso me lembra alguém. Aí a Bíblia diz que ele pega o pão e parte. Pai, graças eu te dou. Puf, desaparece. Um olha para o outro e fala assim: bem sabia que era ele. Por quê? Porque quando ele, das escrituras, o nosso coração, você sabe, irmão. Você sabe quando Deus está falando que o teu coração queima. É por isso que o salmista no Salmo 29, ele vai dizer assim, ó, a voz do Senhor é poderosa que separa as labaredas de fogo. Independente da tua situação, o Pai ainda fala, a voz de Deus é poderosa a certo ponto. E você pode estar na pior. Você pode falar para esse irmão que está perto de você? Você pode falar assim para esse irmão, você pode estar na pior. O Pai ainda vai falar. Você quer ver? Olha só. Ezequiel! Sim, Senhor. Está vendo esse vale? Sim, Senhor. Não é cadáver que tem, não. Não. Nem osso. Esse osso aí não é fresco, não. Esse osso aí é osso sequíssimo. Já está esfarelando. Poderão reviver? Tu sabes, Senhor. Ezequiel, profetiza. Aí olha Ezequiel, olha para o vale, irmão, cheio de osso, sequíssimo, já esfarelando. Olha Ezequiel, vale de ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que enquanto ele profetizava, ele ouviu um barulho. Ei, a voz de Deus é tão poderosa que até osso seco escuta a voz dele. E posso falar uma coisa para você? Se hoje tu sair desse culto falando assim, ó, Deus não falou, tu tá pior que osso seco, irmão. Porque tu sair de um culto e fala assim, Deus não falou, não ouvi, não percebi, não entendi nada, tu tá pior que osso, porque até osso seco ouve a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. Para quê, pastor? Para fazer milagres. Eu me lembro que certa feita, Jesus chega em Betânia. 4 dias se passaram, seu amigo morreu. Ele chega diante do sepulcro, diz, tirai a pedra. Quando tiram a pedra, ele chega diante do sepulcro. E ele diz assim, Lázaro! Sai para fora! Irmão, a voz do Senhor é poderosa para fazer milagres. E sabe o que eu posso imaginar? Lázaro já estava lá no seio de Abraão. Eu fico imaginando Lázaro conversando com os profetas. Eu fico imaginando Lázaro chegando para Isaías, dizendo assim, Isaías, tu profetizou que o menino ia nascer da virgem, nasceu mesmo, hein? É mesmo, é. Conheci. E era do jeitinho que tu falou, sem parecer, sem formosura, ninguém dá nada para ele, mas eu conheci, é meu amigo. É mesmo? É meu rapaz, não saía de casa para comer churrasco com a gente lá. A gente comia, alguma beleza. É mesmo. Eu não vou falar que tu tá mentindo, porque tu tá no céu, mas é mesmo, rapaz. É, rapaz. Ô, Davi, sabe os salmos que você cantou? Eu conheci o descendente, o teu descendente. Eu conheci aquele que vai assumir o trono perpetuamente, para sempre. Eu conheci. É mesmo? Quem é você? Tu é profeta? Não, eu não sou profeta, não. Tu é o quê? Eu sou apenas um amigo de Jesus. E eu fico imaginando eles batendo papo lá no céu, irmão. Só que diga comigo assim, a voz de Deus é poderosa. E eu imaginando eles conversando, daqui a pouco vem ecoando da eternidade.
Lázaro. Que coisa tremenda. Eu fico imaginando Lázaro olhando para Isaías. Ô Isaías, olha ele aí, eu estou ouvindo. Ô Davi, olha ali, esse aí, essa voz aí é a dele, essa voz aí é dele. É mesmo, essa voz aí é a dele. Deixa eu olhar, sumiu. Oh, glória ao nome de Jesus. A voz do Senhor é poderosa para fazer milagres. E eu quero dizer para você que não importa a tua situação hoje aqui, a voz de Deus ecoa para a sua vida, para fazer um milagre na sua vida. A voz do Senhor é poderosa. E eu encerro, eu falei que era simples. A voz do Senhor é poderosa para lançar os inimigos por terra. João capítulo 18, Jesus está no Getsemane. E eles começam a dizer, quem é Jesus aqui? A gente precisa achar Jesus, quem é Jesus? Quem é Jesus? Judas falou, calma que eu vou dar um beijo nele, você vai reconhecer. E eles estão perguntando, quem é? Cadê ele? Jesus toma a frente e diz, sou eu. Quando ele toma a frente e diz, sou eu, aqueles soldados recuam e não aguentam ficar de pé. Diz o texto que eles caem no chão. Por quê? A voz de Deus é poderosa para lançar por terra todos os inimigos. E eu quero finalizar para dizer um texto para você. Hebreus 3. Hebreus 3. Eu falei que era simples. Hebreus 3. Versículo 7. Olha o que diz aqui. Vamos ler? No contar de 3, 7 e a parte A do versículo 8. 1, 2, 3 e portanto. Amém? Mais uma vez, vamos lá. 1, 2, versículo 7. 1, 2. Mais com fé, irmão. 1, 2, 3 e... Amém? Você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar com você agora. Deus não mudou. Ele continuou o mesmo. E com essa simples mensagem hoje, eu preciso que você entenda que a voz de Deus é poderosa. Que independente da sua situação, Ele está falando contigo hoje. E se você entende que Deus está falando contigo hoje, se você entende que o Espírito Santo está falando contigo hoje, a Bíblia diz assim: não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Hoje nós estamos em um culto chamado culto da saudade. Para você lembrar que um dia você orou mais, que um dia você buscou mais, que um dia você lia mais, que um dia você era melhor do que você é hoje. O culto da saudade é para você lembrar que você muda, mas o nosso Deus não muda. Precisamos entender isso, que a voz dele continua poderosa. E por isso que você que está aqui hoje,
Você que veio hoje aqui foi porque o Espírito de Deus te trouxe hoje para falar com você. Para falar com você, eu não mudei. Para falar com você, não endureça o seu coração. Se você pode, feche os teus olhos. Se você pode, abra o seu coração para Deus. Se você pode, abra o seu coração. Adore como você adorava, sem pressa. Adore, se entregue como você se entregava, sem reserva, sem ficar pensando o que vão achar, o que vão pensar. Não, você vinha para a igreja para adorar. Eu quero que você abra o teu coração e se entregue nessa noite.